Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José Operário, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, iniciemos o mês de maio. Mês das Mães, mês de Nossa Senhora, mês das Noivas. Um mês muito agradável em que nós vamos vivenciar momentos bonitos nas nossas novenas, nas nossas orações, tempo de Pentecostes. Muita coisa bonita vai acontecer durante este mês de maio. Sejamos abertos ao que Deus quer de nós. Amanhã retornaremos com a nossa meditação sobre o corpo místico de Cristo em Fulton Sheen. Hoje quero dedicar essa meditação acerca da memória celebrada nesse dia, a memória de São José Operário. No Evangelho, Jesus é chamado Filho do Carpinteiro. Nesta memória de São José, se reconhece de modo eminente a dignidade do trabalho humano, como dever e aperfeiçoamento do homem, exercício benéfico de seu domínio sobre o mundo criado, serviço à comunidade, prolongamento da obra do Criador e como contribuição ao plano de salvação. O Papa Pio XII, em 1955, instituiu esta memória litúrgica no contexto da Festa dos Trabalhadores, universalmente celebrada no dia 1º de maio. Como é importante também meditar no dia de hoje sobre o trabalho. Nós temos a encíclica do Papa João Paulo II, Labor in Exercens, sobre o trabalho humano, que é uma encíclica que foi promulgada em razão lá da encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, a renovação de todas as coisas. E a Igreja reconhece no trabalho humano uma chave importante para abrir a humanidade ao bom progresso. O trabalho não é um castigo. A gente escuta muitas vezes as pessoas falarem uma piada dizendo que fulano queria saber quem inventou o trabalho para que ele pudesse matá-lo. É uma referência à preguiça. E é exatamente sobre a preguiça que eu quero meditar com você, prezado ouvinte, nesta manhã. Para nós que já somos idosos, os que já não têm mais condição do trabalho, nada melhor do que o merecido repouso, a aposentadoria, mas isso não significa que você não possa continuar fazendo alguma coisa. É muito importante isso. Nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Mesmo as pessoas aposentadas encontram alguma coisa para fazer. Muitos se candidatam aos voluntariados dos serviços sociais nas cidades, na paróquia. Eu acho muito bonito isso. Pessoas que têm sua aposentadoria razoável, não precisam trabalhar para complementar aquela aposentadoria, e se coloca a serviço da comunidade, a serviço dos doentes, ajudam nas pastorais, nos serviços sociais da igreja. É muito bom isso. A preguiça é um estorvo, e eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo um momento de grande preguiça no mundo. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas querem ficar comendo às custas dos programas sociais do governo e não querem trabalhar. Esses serviços sociais do governo é para quem precisa, mas ninguém pode ficar apegado a isso se você tem condição de trabalhar. Se a pessoa é doente, é idosa, não tem como trabalhar, tem sérias dificuldades, nada mais do que merecido e importante que o Estado, que o governo realize os serviços sociais para ajudar
os que sofrem, os que são extremamente necessitados. Mas a pessoa não pode acomodar com isso. Você tem condição de trabalhar? Vá à faina do trabalho. Não fique parado. A preguiça é um vício e o pecado do não cumprimento do dever. É comum você escutar nos nossos dias os empresários, as pessoas que oferecem trabalhos, partilharem com a gente a dificuldade para encontrar pessoas para o trabalho. Há muitos empregos, mas poucos que querem ocupá-los. É conhecida a frase: o ócio é a oficina do diabo. Este enunciado lembra que a preguiça é geradora de uma numerosa lista de outros pecados. Coisa impressionante. Isso aqui é um texto da comunidade Shalom muito bom. Fizemos um percurso no qual conhecemos os vícios. No fim da lista dos vícios capitais está o pecado da preguiça ou assídia. Trata-se de uma tendência à ociosidade. O ócio é a preguiça, é aquela mania de não fazer nada, ou a negligência, ao torpor na ação. Consiste num gesto desordenado pelo prazer sensual que faz fugir ou rejeitar qualquer sacrifício e esforço. Não é apenas o simples desagrado ao trabalho, mas, sobretudo, fugir do trabalho pelo esforço que ele implica. O pecado da preguiça é o desgosto e a recusa do cumprimento dos deveres. O preguiçoso fere, antes de mais nada, a si mesmo, pois ele deixa de buscar aquilo que ele mesmo deseja, pelo esforço que alcançar isso exige. Condena-se a si mesmo à mediocridade. Santo Tomás de Aquino afirma que todos os pecados que provêm da ignorância podem ser reduzidos à assídia, a qual se refere à negligência pela qual alguém recusa adquirir os bens espirituais por causa do trabalho. É conhecida a frase que nós já dizemos, que o ócio, a preguiça, esse desocupar-se, torna-se a oficina do mal. E é verdade, porque quando você não se ocupa com nenhum trabalho, o inimigo começa a ocupar a sua mente. O desocupado, o preguiçoso, ele começa a cair em outros vícios, vício do jogo, vício das andanças sem compromisso, começa a ter também a ausência nas coisas de Deus, que o preguiçoso não consegue orar. É impressionante isso. Então é importante nesse dia do trabalho que nós também lutemos contra a preguiça. Mas é preciso ter em conta um dado interessante. Outro dia uma pessoa partilhava comigo que tinha perdido todo o entusiasmo para o trabalho. Aquela preguiça, aquela coisa horrorosa. Foi ao médico, era problema de saúde. Então a gente também precisa ter esse cuidado com a saúde. Às vezes certas doenças, falta de certas vitaminas no organismo, pode também ocasionar esse desânimo doentio que não seria propriamente um vício da preguiça. Mas é bom sempre combater esse vício com a virtude da coragem. Vamos adiante e não deixemos-nos ser nocauteados pela preguiça e pela falta de entusiasmo com o que fazer. Deus abençoe os trabalhadores nesse dia do trabalho. Deus abençoe os que estão procurando trabalho, que São José interceda para que todos possam ter o seu trabalho e ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Vamos à meditação da Sagrada Escritura.
A aclamação ao evangelho desta celebração é de João 15, 4. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Por ser o dia do trabalho e estarmos meditando sobre isso, podemos ter em conta que nosso Senhor também trabalhou. Jesus, durante o tempo do seu escondimento, ele esteve ao lado do seu pai adotivo, São José, na oficina, na carpintaria de Nazaré, realizando trabalhos, porque São José é o homem trabalhador, que gastava as suas energias na sua oficina, fazendo os móveis próprios daquela época, daquela região, para ter o sustento da sua família. Aliás, essa é a grande preocupação de um bom pai de família, sustentar bem a sua casa. O pai é sempre esse provedor, e São José foi esse grande provedor da família sacrossanta de Nazaré. Soube cuidar bem da Virgem Maria e do seu filho adotivo, como pai custódio do menino Jesus. Deus nos abençoe e nos guarde nos nossos trabalhos. Trabalhar também não é fácil, exige a boa vontade, exige sacrifício, exige a luta contra as forças preguiçosas que nós temos dentro de nós. É preciso ir à luta. Deus ajuda quem madruga, dizia meu avô. E é verdade. A gente precisa levantar cedo, começar cedo os trabalhos para que o dia possa render. Como é bom o trabalho. O trabalho também pode ser um elemento espiritual importante na vida das pessoas, como nos ensina São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Opus, trabalho, Dei. Deus, trabalho com Deus. O Opus Dei tem essa espiritualidade da santificação no trabalho. Você se santifica naquilo que você faz. Se é cuidando da casa, se é cuidando dos filhos, se é lá no escritório, na empresa, na limpeza pública da cidade, na educação, onde quer que você esteja trabalhando, entenda que seu trabalho também deve ser um espaço para a sua santificação. Que Deus nos ajude a trabalhar com alegria e que o fruto do nosso trabalho nos ajude a manter a nossa família, a manter a nossa igreja através do dízimo e das ofertas e ajudar também a quem precisa. Deus abençoe todos os trabalhadores e abençoe também os desempregados para que em breve estejam trabalhando. Pai de bondade, abençoe o nosso trabalho, abençoe os trabalhadores, cura os que têm o vício da preguiça, cura os que são desanimados e dê, Senhor, a todos nós esta alegria de poder nos santificar fazendo aquilo que é da nossa obrigação. Obrigado, Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão de São José Operário, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.